Você vai assistir ao programa Sul de Minas em Foco, num oferecimento... Grupo Selinho, desde 1985 sendo referência. Mais de 100 mil peças originais em estoque. Profissionais qualificados, vendas no atacado e varejo. Entrega mais rápida do sul de Minas. Também online com o nosso e-commerce. Tradição e inovação só o Selinho tem. Olá, amigos telespectadores do programa Sul de Minas em Foco. Estamos chegando até a sua casa com mais uma edição e hoje aqui dentro dessa nossa parceria muito bacana com a Oncominas, onde, é claro, a Oncominas abre as portas para que você possa ter um pouco mais de conhecimento, saber dos serviços e também saber de ações importantes de conscientização. Nós estamos no mês de fevereiro e o mês de fevereiro é um mês importante de conscientização sobre a leucemia e quem vai conversar com a gente aqui, que a Oncominas disponibilizou hoje para esse nosso bate-papo, é a médica Michele Petroli. Ela é hematologista e hoje vai conversar com a gente de dicas importantes para você prevenir ou se até, quem sabe, identificar, né, um sintoma de leucemia. Doutora Michele, primeiramente é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, dentro desse quadro da Oncominas, para a gente falar de um tema importante, né, que é o mês Fevereiro Laranja, que conscientiza aí a população sobre a leucemia, né, que é o famoso câncer no sangue, né? Com certeza, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Conta pra gente, doutora, qual que é a importância desse mês Fevereiro Laranja e por que ele chama Fevereiro Laranja? Na verdade, o Fevereiro Laranja, né, hoje a gente tem várias campanhas, então a gente tem alguns meses que a gente denomina cores, mas que por trás das cores, na verdade, são conscientizações, né? Então, Fevereiro Laranja, a gente fala da conscientização sobre a leucemia. Então, é uma forma da gente conseguir conscientizar a população sobre a doença, para que conheça a doença e, com isso, a gente consiga os diagnósticos mais precoces, aumentando as taxas de cura. E aí, acaba que a gente, falando da leucemia, nesse mês de fevereiro, a gente acaba comentando um pouco sobre a doação de medula e acaba fazendo uma campanha também para aumentar o número de doadores de medula inscritos no banco. Doutora Michele, me conta aqui, como que a pessoa que está acompanhando a nossa entrevista em casa, ela pode identificar que ela tem um sintoma ou que pode ser, né, um câncer no sangue ou uma leucemia? Isso é importante porque, na verdade, os sintomas de leucemia muitas vezes podem se confundir com sintomas de outras doenças, né? Então, essa conscientização ajuda a gente tentar identificar e chegar mais precoce. Então, quais sintomas que podem estar associados? Cansaço evidente, palidez, febres persistentes sem causa, infecções de repetição, o paciente começa a ter muitas infecções recorrentes sem nenhuma causa, manchas roxas pelo corpo, sangramentos anormais. Então, são sintomas que eles não são específicos, eles podem coincidir com outras doenças, mas que a gente tem que ficar atento quando eles são importantes e persistentes. Agora, doutora, como que a pessoa pode identificar? Geralmente, além desses sintomas, tem algo mais preciso que ela fala assim, olha, eu acho que eu tô com esse sintoma, vou procurar um hematologista. Na verdade, assim, não existe um sintoma específico, são os achados desses sintomas, mas diante desses sintomas, um exame muito fácil e muito comum que a gente faz, que é o hemograma, e o hemograma ele identifica as alterações no sangue que são sugestivas de leucemia. Então, na presença desses sintomas que persistem, que são anormais, é interessante que procure assistência médica e faça pelo menos um hemograma. Doutora, tem uma faixa etária, a gente vê em muitos casos, às vezes, de crianças que nascem, possuem a doença, de adultos que acabam contraindo. Existe uma causa específica? Não existe causa, né? A gente não identifica. Nos pacientes mais idosos, a gente pode ter uma relação causal com doenças no passado. Então, com pacientes que já foram expostos à quimioterapia no passado, ou expostos por exemplo, substâncias tóxicas no passado, né? Uso de tintas sem protetores, agrotóxicos, que desenvolvam pré-doenças, né, do sangue, que ao longo do tempo pode evoluir para uma leucemia. Então, isso mais na população mais idosa. No restante da população não existe um fator causal. A leucemia ela é incidental, ela não é familiar, ela não é genética, ela realmente acontece sem uma causa. E pode acometer desde criança
adultos jovens e idosos. Então, quer dizer, esse esquema de hereditariedade não tem nada a ver? Não, o que a gente sabe é que alguns tipos de leucemia predominam em determinadas faixas etárias. Então, por exemplo, a leucemia linfóide aguda, ela predomina na infância. Pode acontecer no adulto, mas ela tem um predomínio maior na infância. Alguns tipos de leucemia crônica, então a leucemia linfóide crônica no idoso, a leucemia mieloide crônica no adulto jovem. Então a gente tem a variabilidade das leucemias em algumas faixas etárias, mas a doença ela pode acometer qualquer faixa etária. E a leucemia ela só pode ser tratada através do transplante ou tem outras formas? Não. A gente tem vários tipos de leucemia. Algumas a gente nem trata, a gente só trata quando tem sintomas. E as leucemias agudas, que são aquelas que a gente ouve mais falar, que tem mais medo porque elas são mais graves, elas são tratadas com quimioterapia e alguns pacientes necessitam do transplante de medula para cura. E aí que entra a importância da doação da medula óssea, né, doutora? Eu queria que você explicasse para quem tem em casa como que faz para ser doação, tem uma faixa etária, como que é? Então assim, hoje... Vamos até um pouquinho para trás, né? Quando um paciente precisa de um transplante de medula, a primeira coisa que a gente faz é procurar na família se ele tem um irmão que é do mesmo pai e da mesma mãe, para ver se ele é 100% compatível, porque o doador 100% compatível é o doador ideal. Quando não existe esse doador na família, que seria esse irmão, né, 100% compatível, a gente vai para o banco de medula óssea. E aí que entra, né, a gente tentar aumentar o número de doadores que estejam inscritos lá. Para a gente se inscrever no banco, a pessoa precisa ter entre 18 e 35 anos de idade, ter uma saúde boa e desde que ele esteja inscrito, ele permanece, né, com os dados lá até os 60 anos. Então quer dizer que para se inscrever tem que ter entre 18 e 35, mas para doar, você pode doar até os 60 anos de idade. E geralmente como que é feita essa doação, para o pessoal de casa entender? É algum líquido que sai da medula? Então assim, a pessoa se inscreve, ela pode procurar um hemocentro mais próximo da sua casa, lá ela recebe as informações, assina um termo de consentimento e colhe uma amostra de sangue, igual quando a gente colhe no laboratório um exame de sangue. E aí é feita uma análise desse sangue, entra num banco de dados. Uma vez que eu estou inscrita, até é importante a gente, diante de uma campanha, sempre frisar que a gente precisa manter os dados cadastrais atualizados, porque uma vez que eu estou inscrita, em qualquer momento eu posso ser chamado por ser um possível doador. Uma vez que eu fui contactado, né, como um possível doador, essa pessoa passa por todos os exames, vê se está seguro, se está tudo certo e ela pode doar e ela concorda com a doação. E aí essa doação é feita de duas formas. Ou através de um procedimento onde a gente tira essa medula, um pouquinho, né, do sangue de dentro do osso do bumbum. É um procedimento cirúrgico, não vai ponto, não vai nada, é só agulha, né? Ou através de um método que a gente chama férise, que é através do sangue, né, do braço que a gente punciona, e aí o sangue circula e coleta essa célula-tronco como se fosse uma máquina que processasse isso. Isso já faz, no caso, automaticamente com a pessoa, o paciente que vai receber ou não? Não, quando é uma doação não aparentada, né, do banco, você nem sabe quem é o paciente que você vai doar. Então você faz a doação sem saber. Isso, e aí você, por exemplo, você pode ser de São Paulo, você doa no local mais próximo para fazer essa coleta e o seu receptor ele pode ser do Amazonas, né? E aí a bolsa que vai, então eu não tenho ligação, eu só tenho assim a data certa porque o paciente ele precisa receber em determinado tempo, né? Então, mas não tem ligação. Então, direta. Só para a gente recapitular aqui, esse caso é um caso específico de transplante. Não é todos os casos de leucemia que vão realizar isso. Parte das leucemias, elas só são curáveis com transplante de medula, né? Então, alguns pacientes, quando recebem o diagnóstico, a gente tem alguns critérios para avaliar o quanto aquela doença ela é grave ou não, e alguns desses pacientes, a gente sabe que a quimioterapia não vai curar. A quimioterapia é uma ponte para que eu coloque o doente da forma que eu chamo assim, remissão. A doença desaparece, mas se eu não fizer o transplante, a doença volta e ele pode falecer da doença. Então, para uma parte desses pacientes, o transplante é curativo. Por isso que é tão importante a gente, né, ter o maior número possível de doadores, porque realmente o paciente hoje
se ele não faz o transplante, dependendo da leucemia que ele tem, ele acaba não tendo chances de cura. Doutora, então dentro desse quadro que a gente tem aqui da Oncominas, eu queria que você falasse para a gente da importância da Oncominas abrir essas portas para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação que geralmente fica retida no paciente e às vezes as pessoas têm medo ou não têm a oportunidade de chegar próximo do médico, do profissional da saúde para abordar esse tema. Aqui na Oncominas a gente trabalha com o diagnóstico de leucemia, desde a fase de suspeita até diagnóstico. A gente trata esses pacientes, tem uma equipe especializada e toda uma equipe multidisciplinar, desde atender um paciente com suspeita até para atender pacientes que têm dúvidas, que às vezes estão preocupados e acham que tem e nem tem nada, porque às vezes a gente fica chega fevereiro laranja e fala leucemia, aparece uma mancha roxa, já fico desesperada. Às vezes até na entrevista aqui também, nossa senhora, eu tô com isso, né? E é o que eu falei, esses sintomas, eles fazem parte da leucemia, mas eles não são específicos, eles estão relacionados a outras doenças. Então ele pode procurar o médico também para tirar essa dúvida, e aqui a gente faz todo o tratamento, todo o diagnóstico, tratamento com equipe especializada, multidisciplinar, e nos casos onde precisa de transplante, a gente faz todo o tratamento e encaminha até que o paciente chegue ao serviço de transplante para poder fazer o transplante. E depois recebe de volta, porque depois do transplante eles voltam pra gente. E geralmente, como que é o efeito de cura desses pacientes que recebem o transplante? Tem um dado, alguma coisa assim? A taxa de cura com transplante, ela é alta, né? Não tem um dado específico que depende muito. De cada paciente. São muitos fatores envolvidos. O tipo da leucemia, o paciente, quem é o doador, né? Mas as taxas de cura são altas com transplante. E hoje, que é uma coisa que é importante que a gente frise, porque a leucemia, ela é uma doença que popularmente ela é conhecida e ela assusta. O nome leucemia é um nome que assusta, né? Então hoje cada vez mais a gente tem mais tratamentos, a gente conhece mais a doença, a gente tem mais taxas de cura. Então é importante que a gente tenha essa consciência, porque quanto mais precoce a gente encontrar esses pacientes, mais a gente se aproxima da cura. E a dica nossa é não tenha medo de ir ao médico, não tenha medo de fazer o seu check-up, né, de se precaver, porque é importante você evitar várias doenças que às vezes no início, assim como a leucemia, outros tipos de doenças também podem ser curáveis, você pode ter uma vida normal, pode viver bem com a sua família, isso é o mais importante, e também ser solidário, né? Aproveita aí o fevereiro laranja, procure o Hemocentro mais próximo da sua casa, aqui em Pouso Alegre o Hemocentro fica ao lado do Hospital Regional de Pouso Alegre, vai lá, se cadastre, faça aí a sua doação, faça parte do banco de sangue, né, que possa ajudar aí a salvar várias vidas, e às vezes a pessoa, né, doutor, não fica nem sabendo que salvou, né? Depois de alguns anos eles podem se conhecer, é bem legal, assim, a gente tem muita história bonita, né, de paciente com doadores que se tornaram amigos, ou eu tenho história até de paciente que o irmão casou com a doadora, assim, são histórias bonitas, depois de alguns anos pode, mas a gente realmente é uma doação sigilosa, você pode se inscrever e você também tem o direito de não doar se você for convocado e também se você tiver alguma questão de saúde, o próprio análise, né, pré-transplante já vai bloquear essa doação, mas é um ato que salva a vida e é muito pouco para a gente perto do benefício que esses pacientes podem receber. Olha, eu vou deixar para vocês aqui o contato aqui do Hemocentro de Pouso Alegre, tanto o site, você entra em contato para também ser voluntário, né, para fazer parte e doar sangue também, que é muito importante. A doutora hematologista, ela sabe da importância da doação de sangue também para os hospitais, principalmente épocas de carnaval, épocas de muita movimentação, que depende disso. Para a gente encerrar, doutora, as suas considerações finais. Bom, o fevereiro laranja, é um mês que a gente lembra da leucemia aguda, que a gente precisa ficar atento aos sinais e sintomas. Na dúvida, procurar assistência médica, fazer um exame de sangue, um exame simples que é o hemograma, que pode nos dar muitas informações. E lembrar para aquelas pessoas que são boas de saúde, que têm entre 18 e 35 anos, que procure o Hemocentro, se informe sobre a doação de medula óssea e, se puder, se inscreva, porque a doação de medula, ela salva vidas. Doutora, obrigado mais uma vez. Obrigada eu por participar com a gente aqui, e a gente continua o nosso programa já já.